Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Começarmos com português, módulo 1, páginas de 17 a 29, ok? Vamos trabalhar o quê? Vamos falar sobre... Temos um texto falando sobre irritator, que é um carnívoro. Quem será esse carnívoro? Vamos trabalhar também o uso dos porquês, ok? Então, português, módulo 1, página 17. Vamos começar, então. Nesta página 17, nós temos o finalzinho da parte de sílaba tônica. Vocês estão lembrados? Então, está falando lá, vocês vão explicar por que esses pares de palavras não formam rimas, porque eles não têm... Os pares não formam rimas porque suas sílabas tônicas não são as mesmas. Ou seja, enquanto a sílaba tônica de arrepiar, fotografar e confirmar é a última, açúcar, néctar e ímpar é a penúltima. Então, elas não formam rimas, apesar de terem as mesmas letras, tá? Contornando a sílaba tônica das palavras abaixo, temos no dinossauro sauro, sal, ninguém, guém, século, sé, escavação, são, paleontólogo, tó, animal, mal, réptil, réptil, número, nu e fóssil, fós. Vocês vão colocar, então, aí, cada palavra de acordo com a sua classificação tônica. As oxítonas vão ficar ninguém, escavação e animal. As paroxítonas, dinossauro, réptil e fóssil. E as proparoxítonas, século, paleontólogo, número. Ok? Regras de acentuação. Temos aí o conjunto de palavras, vamos descobrir qual é a palavra que aparece aí, é uma intrusa. A palavra que está aí, que é uma intrusa, ou seja, não pertence a esse grupo, é a prata. Por quê? Porque ela é a única que não é oxítona. Todas essas palavras que estão aqui, elas são oxítonas. Cipó, sofá, baú, barril, anzol, com exceção de prata. Prata, a classificação dela é paroxítona, ou seja, a sílaba tônica dela não é a última, é a penúltima sílaba. Correto? Com base, então, na pesquisa do aluno, responda: todas essas palavras oxítonas são necessariamente acentuadas? Não. Tá? Então, não há uma obrigação das palavras oxítonas serem acentuadas. A regra é somente para as palavras proparoxítonas. Aí sim, todas as palavras proparoxítonas, elas têm que ser acentuadas. Então, na página seguinte, nós temos aí pesquisar palavras... Página 20, nós temos aí irritator, que é um carnívoro. Já estão vendo pela foto, pela imagem aí, que nós estamos falando de um gatinho, né? Estamos falando da descoberta de um dinossauro que viveu no Brasil. Agora, além dele, muitas outras espécies de dinossauros já habitaram nosso país, vocês sabiam? Temos aqui, então, o irritator, um carnívoro. O nome dele mesmo é Irritator challenger, que pertence à família dos espinosaurídeos. Nossa, palavrão. Que reuniam os bichos, tem uma característica específica. Eles possuíam um crânio alongado, fino, os dentes não eram serrilhados, não tinha aquelas serrinhas, como nos crocodilos. Tinha uma crista... Aqui vocês vão ver aqui, bem no meio do focinho, e as narinas ficavam bem em frente aos olhos. É uma característica. Eles viveram, não foi no ano passado, não, gente. Eles viveram há 110 milhões de anos atrás. E tinha 8 metros de comprimento e 3 metros de altura.
temos aqui a comparação, né, de um ser humano com o tamanho dele e a extensão dele. Ele pesava 2 toneladas. Imaginem andando por aí. Então, lembrando que a época dos dinossauros não é a mesma época dos seres humanos. Os dinossauros não tiveram contato com os seres humanos. O que a gente vê em filme aí é só filme de ficção, né? Licença poética, quer dizer, o autor pôde imaginar e criar como seria o mundo se dinossauros e seres humanos convivessem juntos. Mas na realidade, não existiu. Tá? Então, na página seguinte, nós temos: o título do texto afirma que o Irritator é um carnívoro. Sublinhe no texto o trecho que comprova essa informação. Vocês vão voltar lá no texto e vão sublinhar a parte que sugere que ele é um carnívoro. Ok? Quais eram as principais características do Spinosaurideus? Aí eles tinham... Como eles eram? Eles tinham um crânio alongado e fino e os dentes não serrilhados. A sinalha alternativa que apresenta quem descobriu o Irritator Challenger. Eram pessoas que comercializavam fósseis, segundo o texto. E o que essas pessoas fizeram com o fóssil quando descobriram? Eles completaram seu crânio com material falso para poder vendê-lo por um preço mais alto. Muito triste isso, né? Então, nós temos, na sua opinião, por que essas pessoas comercializaram fósseis mesmo sendo uma atividade proibida? Vocês podem pensar e responder. Página seguinte, 23. Com base no verbete lido, assinale a alternativa correta sobre o objetivo desse gênero. Tá? Qual é o objetivo dele? É fornecer ao leitor informações sobre determinado assunto. Então, esse é um verbete de uma enciclopédia. Aí vem aqui. Leia o crédito do texto, ou seja, aquelas informações que aparecem após o texto, e responda: em que material esse verbete foi publicado? Foi publicado no livro Dinossauros do Brasil, da autora Luísa Massarani. Nós temos aqui, contorne aqui as imagens que representam onde é possível também encontrar verbetes de enciclopédia. Verbete são os trechos explicando determinado assunto. Então, podemos encontrar numa enciclopédia, com a coleção aqui de livros, e também na internet. Agora, quem é o público-alvo do verbete Irritator? Tá? Somente eram paleontólogo e também pessoas que quisessem ampliar seus conhecimentos. Observando aqui a imagem, a seguir, vamos explicar como cada uma delas contribuiu para a compreensão do verbete. Temos aqui, primeiro, nós temos, o primeiro mostra onde apareceu o estado, que o fóssil apareceu, no Ceará. Depois vem o tamanho do dinossauro, pode ter uma comparação. E, por último, a imagem dele. Essa foi a função do verbete. Ok? Na próxima página, nós temos... Nesse verbete, há algumas palavras usadas na linguagem científica. Que palavras são essas? Então, tem o nome dele, tá? Que é o Irritator Challenger, e o nome Spinosaurideus. São as palavras que têm uma linguagem científica, quer dizer, uma linguagem que nós temos o costume de utilizar. Então, por que a função daqui da aspas está aqui no trecho? Vamos explicar. As aspas têm a função de destacar a palavra que foi empregada para substituir um termo mais científico. Para termos uma maior clareza, pudermos entender melhor entendimento, foi colocado aqui limpar o crânio,
que quer dizer limpar? Tiveram que abrir, né, para poder limpar. Limpar quer dizer quase que montar, remontar o crânio. E aqui o irritator, está explicando. Em inglês, aquele que irrita, justamente veio da irritação que os paleontólogos tiveram. Tá? Por isso que chama de irritator, por isso que está entre aspas, está explicando por que ele tinha esse nome. Marcar a alternativa correta sobre a linguagem empregada no verbete. É uma linguagem formal, mas apresenta algumas marcas de informalidade. Quer dizer, vocês podem ter uma linguagem difícil, mas também algumas expressões que nós podemos ficar de fácil entendimento. Aqui tem um texto explicando o que é verbete de enciclopédia. É um texto expositivo que apresenta informações sobre o assunto em questão. Geralmente possui imagens que podem ilustrar o texto e apresenta a linguagem mais formal. Então, aqui tem O Mundo Perdido, que é o nome do livro, que foi tirado esse pequeno trecho. Ok? Vamos para a página seguinte. Na página seguinte está justamente o uso dos porquês. Você vai estudar alguns termos que possuem a mesma pronúncia, mas são escritos de forma diferente, de acordo com o sentido que expressam numa frase. Temos aqui uma tirinha, uma história em quadrinhos, tá? Que é do Marco, e está realmente falando da conversa aqui dos dinossauros, que aconteceu durante 1 milhão de anos, os dinossauros dominaram a Terra. Depois conta-se a história, os maiores tinham a altura de um prédio de 10 andares, e os menores eram o tamanho de uma galinha. Você vendeu o contratempo, né? Uns eram maiores, bem maiores, tamanho de um prédio de 10 andares, e em contrapartida tinha dinossauro do tamanho de uma galinha. Aí, no final, e foi assim, e foi só milhões de anos depois que os primeiros humanos apareceram na Terra. Aí tem aqui o menino falando, resumindo, Marco, homens e dinossauros jamais viveram juntos. Aí ele fala, diga isso para os produtores de cinema de Hollywood, né? Porque vivem fazendo filmes que homens e dinossauros conviviam. Então, no último quadrinho, há um diálogo entre os personagens Vitor Hugo, que está em pé, e o Marco, seu irmão, que está deitado, brincando com Galapinha, que é essa tartaruga de estimação, que não possui casco. Olhem só. Agora, de que Marco e sua tartaruga estão brincando? Estão brincando de quê? De homens das cavernas de dinossauros. Aqui você vê que pela roupa do Marco está com uma roupa assim de homem das cavernas. E sua tartaruga aqui de dinossauro. Ele botou aqui um rabo aqui para imitar um dinossauro. Então, mas de acordo com a fala e a expressão de Vitor Hugo, como ele se sentiu ao ver a brincadeira do irmão? Ele gostou? Ele ficou irritado, ele ficou bravo, né? Porque ele sabia que o ser humano não conviveu com os dinossauros. Depois, em que Marco se inspirou para essa brincadeira? Nos filmes de Hollywood, que ele mesmo fala no final. Explica, então, para os donos dos filmes de Hollywood. Na próxima página, nós temos aqui, que palavras aparecem antes de porquê? Repare que esse porquê aqui está junto e tem acento. Então, qual foi a palavra usada para vir antes do porquê? A palavra ó. Então, antes do porquê, junto e com acento, usou-se a palavra ó. Continuando. Por quais termos, do termos abaixo, a expressão o porquê pode ser substituído? E sem alterar o sentido. Podemos substituir o porquê por o motivo. Se eu falo, quero que vocês me falem o porquê da animação. Quero que vocês me falem o motivo da animação, sem perder o sentido. Então, o motivo. Aqui vamos analisar as questões. Primeiro, temos aqui um porquê separado no início de uma pergunta. Quando responde o porquê é junto e não tem acento, a menina pergunta, por que os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos? Aí vai responder, porque eles viveram em períodos diferentes. Na segunda parte aqui,
Aí ela está também fazendo uma pergunta, mas repare que o porquê foi para o final da frase. Os dinossauros foram extintos por quê? Como esse porquê veio para o final de uma pergunta, esse porquê continua separado, mas ele vem com acento circunflexo no E. Então, repare que porquê, na pergunta, ele é separado, tanto no início e no final. Quando ele vem no final, esse porquê, ele ganha um acento circunflexo. Já quando eu vou responder, perguntar aqui também é a mesma coisa, olhem só. Os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos. Por quê? Também está no final. Então, por quê? Continua separado com acento. Na primeira cena, as falas dos personagens são formadas por uma pergunta e uma resposta. Observe o prego dos termos porquê e porquê e complete o quadro a seguir. Vamos respondendo. Quando ele é empregado no início de uma pergunta, vamos marcar o quê? Esse porquê aqui, separado sem acento. Quando é empregado para introduzir uma explicação, é o quê? Porquê, junto e sem acento. Quando ele pode corresponder à palavra pois, aí ele vem também junto e sem acento, correto? Próxima página, então. Vamos lá. Compare o uso do termo porquê da cena 2 e 3. Em seguida, explique em que posições esse termo foi utilizado nas frases. Por que ele foi utilizado? Esse termo foi utilizado no final de uma pergunta e sozinho em uma frase interrogativa. Letra C, vamos completar agora. O termo porquê separado e sem acento, ele é utilizado no início das frases interrogativas. No início, usa-se o porquê separado. E o termo porquê separado e com acento, ele é empregado, usado no final de frases interrogativas. Então, fica bem claro, então, isso. Vamos então, repetir. O termo porquê, ele é empregado separado, ele é empregado no início ou no meio de frases interrogativas. A palavra porquê junto introduz uma explicação e equivale à palavra pois. Em frases interrogativas, a expressão porquê, ela vem separada e com acento, porque ela é usada no final da pergunta. E a palavra porquê junto e com acento, ela pode ser substituída por razão ou motivo, e ela vem sempre acompanhada pelo artigo o porquê. Podemos usar também aqui, olha, o time porque torci venceu o campeonato, que eu também posso substituir pelo qual. A rua porque passei estava esburacada. Posso botar também, a rua pela qual passei estava esburacada. Próxima página. Então, certo aí. Na próxima página, vamos completar as atividades. Alergias respiratórias aumentam na primavera. Entenda por quê. Esse porquê, temos lá. Porquê separado e com acento. Maracujá enruga, porque junto, ser desidratado. Eu estou aqui respondendo. Marte, NASA explica o porquê do planeta vermelho não ter desenvolvido a vida. Então, temos aqui, por que ele está junto com acento, porque tem o mesmo significado de razão, motivo. E vem acompanhado do artigo o. Esse porquê está separado porque está no início de uma pergunta. Por que os ossos estalam? Vamos continuar completando com os porquês. 2 frangos estavam voando, de repente um falou: espera aí, frango não voa. E logo em seguida caiu. Aí vamos completar com porquê separado. Por que o outro não caiu? Repare que está no início da pergunta, então está porquê separado. Aí eu vou responder, porque ele era frango a passarinho. Então, esse porquê é junto, que estou respondendo. Vamos justificar, então.
No primeiro caso, o termo porque, separado e sem acento, introduz uma frase interrogativa. No segundo, inicia uma explicação. Corresponde a pois. Lá na próxima página, na tirinha, do Maurício de Souza. Sabe, Mônica, sobre o gatinho que você trouxe para casa? Aí ela fala, o que foi, pai? Você precisa arranjar um lugar urgente onde ele possa afiar as unhas. Aí ela pergunta por quê. Olhem o que foi que o gato fez. Destruiu toda a calça do pai dela. Vamos respondendo aqui na tirinha. Que problema o pai da Mônica estava enfrentando? Qual era o problema? O problema era o quê? O gato da Mônica estava afiando as unhas nas calças dele. Olha que problema. Justifique a grafia do termo porquê no último parágrafo, no último balão. Ele é escrito separado e com acento por estar sozinho em uma frase interrogativa. Que resposta o pai da Mônica poderia ter dado no quadrinho? O objetivo é que vocês vão responder, tá? Então, por isso que vocês vão completar. Atenção com a resposta. Já que vocês vão responder, vocês vão começar o quê? Usando porquê junto. Observando a cena, vocês vão responder aí. Em sua opinião, que conteúdo o leitor pode encontrar nesse livro? O porquê das coisas, a explicação das coisas. Que palavra aparece antes do termo porquê? Ah, muito bem, o artigo o. O que justifica a grafia da palavra o porquê? Ele está assim escrito dessa forma porque está tendo o mesmo sentido de motivo e razão, certo? Então, nós temos aí, finalizando, a página aí. Então, fizemos, então, até a nossa página 29, ok? Continuar aqui. Apareceu. Vamos lá, então. Continuando, então, meus amores, espero que você tenha entendido o trabalho direitinho, tá? Continue estudando. As folhinhas vocês precisam preencher com capricho, com uma letra bonita e devolver para que possamos estar corrigindo, tá bom? Então, trabalhamos no nosso módulo 1, porque das páginas 17 a 29, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.